Vamos falar sobre o senador Jacques Wagner e tudo aquilo que tem acontecido em relação ao caso Master, o currículo profissional do senador, que começa em parte na Bahia, que é onde tinha Augusto Lima, que comprou um produto, que era um cartão chamado Cred Sexta, e aí quando Augusto Lima se associa, entra na parceria, né, Gabriela Veras, com o Banco Master, ele leva junto esse produto que ele tinha na cesta dele, entre eles esse Cred Sexta. O Cred Sexta é integrado ao Banco Master e aí toda a confusão envolvendo, na sequência, a saúde financeira deste banco. O senador Jacques Wagner tem consultado aliados na tentativa de conter o dano, depois de ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal. Uma reunião entre o líder do governo e o presidente da República. Fala-se por aí, Gabriela Veras, que está mantido assim, que essa reunião deve acontecer nessa semana, né? Por enquanto é o que a galera está dizendo. Oi, Elisa. Pois é, essa é a expectativa, né? Antes de qualquer decisão ser tomada, o presidente Lula já tinha deixado claro que pretende se encontrar pessoalmente, né, falar presencialmente com o líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner, que foi alvo dessa operação da Polícia Federal na semana passada. Mas as agendas ainda precisam se encontrar. Jacques Wagner, que está na Bahia desde quando essa operação foi deflagrada, na quinta-feira da semana passada, tem se encontrado com aliados para tentar diminuir os prejuízos, né, causados aí, portanto, por essa deflagração da operação. Chegou a se encontrar com o governador Jerônimo Rodrigues, também com o ex-ministro Rui Costa, recebeu apoio também de colegas do Senado Federal, parlamentares. A expectativa é que Jacques Wagner retorne aqui para Brasília nesta quarta-feira. Aqui em Brasília, ele deve ter dois encontros importantes. Antes da gente falar da possibilidade do encontro com o presidente Lula, ele também deve se encontrar com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que chegou a sair em defesa de Jacques Wagner quando essa operação veio à tona, né? O Davi Alcolumbre, que chegando ali no Senado Federal na semana passada ainda, falou com jornalistas, disse que as apurações precisavam ser feitas, que não dava para ter aí um juízo de valor, né, que novos fatos iriam surgir e que iriam beneficiar, portanto, Jacques Wagner. Então, a expectativa é que eles possam se encontrar também para Jacques Wagner agradecer esse apoio público dado por Davi Alcolumbre a ele. Uma outra expectativa é com relação a essa reunião do presidente Lula, que vai definir o futuro de Jacques Wagner no governo, se ele continuará ou não na liderança, né, do governo lá no Senado Federal, representando assim o governo na casa. Volto com você. Esse será, então, eu vou compartilhar com a Clarissa Oliveira, para entender o que ela apurou, nossa analista de política, se essa crise do senador abrange muitos aspectos. E aí, olha, todo mundo sofre com a Copa do Mundo. Mas eu estou curiosa, Clarissa, para entender o que até a Copa tem a ver com esse assunto. Eu vou chegar lá, Elisa. Olha, fomos ali, a equipe inteira da CNN está mobilizada nisso desde o fim da semana passada, mas eu fui tentar sentir exatamente como está nos bastidores esse clima relacionado a essa crise do senador Jacques Wagner. Um primeiro ponto que ficou muito claro é que muito do que a gente está vendo acontecer não diz respeito só às acusações contra o líder do governo no Senado, diz respeito também à disputa interna do PT. E o fogo amigo está muito intenso. O que ficou muito claro na minha apuração? Claro, ninguém dentro do PT ou dentro do governo federal nega a gravidade desse caso e das acusações que pesam contra o senador. Mas já existia um grupo dentro do governo federal que estava insatisfeito com a atuação de Jacques Wagner na liderança do governo no Senado e vinha trabalhando ali discretamente, pouco a pouco, em defesa de uma substituição. Então, tem no entorno do senador uma preocupação muito grande de que muito da pressão que está vindo pelo afastamento dele do cargo de líder do governo tem a ver com essa disputa interna. Até isso acaba dialogando um pouquinho com essa reunião que ele vai ter com o senador Davi Alcolumbre antes de conversar com o presidente Lula. Por quê? Antes de conversar com o Lula. É interessante para Jacques Wagner, nesse momento, tentar abrir ali uma porta, construir uma ponte mais sólida com o presidente do Senado,
porque isso eventualmente pode lhe garantir alguma sobrevida. Afinal de contas, o argumento dessa turma do Fogo Amigo é principalmente o de que a interlocução do líder do Senado com a cúpula do Senado Federal estava prejudicada faz tempo. A gente até trouxe, demos em primeira mão aqui na CNN Brasil, o tamanho daquela briga entre Jacques Wagner e Davi Alcolumbre quando Jorge Messias foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, que Davi Alcolumbre chegou a dizer nos bastidores que não ia mais atender telefonema de Jacques Wagner, não ia mais conversar com o líder. Então, isso por si só já abalava muito a questão. Mas aí, chegando na questão da Copa, que você me perguntou, Elisa, tem uma turma que acha que até a Copa do Mundo pode ter um papel nessa história. Por quê? Pois é, como isso? Por quê? Porque a gente tem a decisão sobre a reunião, sobre o destino de Jacques Wagner, tende a acontecer agora na quarta-feira. A expectativa é essa, dia do Jogo do Brasil. Então, tem muita gente achando que isso pode contribuir por si só para reduzir o barulho, a repercussão a respeito desse assunto, diante aí, seja de um afastamento de Jacques Wagner, seja da permanência dele no cargo, porque vai ser batido o martelo nessa conversa. E será que devem ver juntos o jogo? Alguma Eu já estou pensando aqui no rolê dos amigos, se eles vão se encontrar, porque às vezes, né, um jogo, uma risada, não sei o quê, vai amenizando, vai saber, né, E sabe Clarice? que tem um outro ingrediente de Copa do Mundo nessa história toda, porque teve uma reunião da direção do PT ontem para tratar desse assunto, fazer um diagnóstico, e um dos indícios ali apontados é que levantamentos internos estariam mostrando que o impacto público da crise de Jacques Wagner não é tão grande quanto poderia ser, porque a mobilização nas redes ali está muito mais voltada para a Copa. Então vamos esperar para ver quem leva melhor nessa história. Quem quer a troca de Jacques Wagner ou quem quer a permanência dele no governo.